Nós, seres humanos, somos muito vulneráveis a vários tipos de doenças. Muitas delas até hoje são incuráveis. Outras delas já não se ouve mais falar, porém foram muito mortais. No vídeo de hoje falarei sobre a peste negra, uma doença que causou medo, muitas mortes, medidas desesperadoras para a cura e até mesmo crenças estranhas. Então vamos juntos curtir essa história. Meu nome é Renan e você está no Enigmas do Mundo. Pessoal, antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir para vocês curtirem o vídeo e se inscreverem no canal, porque o canal é novo. Tô começando agora e esse é o nosso primeiro vídeo, beleza? Então vamos lá, se inscreveu? Curtiu o vídeo? Então bora para a história. Em meados do século XIV, durando aproximadamente 5 anos, um terço da população europeia foi dizimada pela peste negra. A doença surgiu na China e rapidamente chegou à Europa por meio de navios de comércio entre a Ásia e a Europa através do mar Mediterrâneo. Como sabemos, muitas dessas embarcações continham também roedores, e nesse caso, estavam com pulgas infectadas pela bactéria causadora da doença que se multiplicava rapidamente. Quando a doença estava no estágio mais avançado, a transmissão poderia também ocorrer por meio de gotículas ou até mesmo pelo ar e pela água. Na Idade Média, sabemos que a higiene pessoal para a maioria era coisa precária. O saneamento básico, como esgotos e água potável, estava longe de existir. Além do mais, muito que se sabia da medicina era apenas especulativo. Exames conclusivos para a doença estavam muito fora da realidade e a primeira vacina foi inventada apenas 3 séculos depois, o que torna ainda mais assustador. Imagine então como que não era viver nessa época e ainda pior, né, ficar doente, sei lá, quebrar um braço ou qualquer tipo de coisa parecida. O nome peste negra se dá pois a infecção causava manchas escuras na pele e também causava inchaços, ou como eram chamados, bulbos nas axilas, virilhas ou pescoço. Por isso, também era conhecida como peste bubônica. Como se sabe, na Idade Média, o meio de comunicação era simplesmente precário, eu diria até inexistente. Naquela época não existia sequer um jornalzinho impresso, aqueles que você compra hoje nas bancas, sabe? Além do mais, a maioria das pessoas não sabia ler, então o veículo de informação era simplesmente burburinhos, fofocas e o famoso telefone sem fio. A falta do meio de comunicação, somada com a falta de informação sobre a contaminação, contribuiu com diversas medidas para combater a doença que não eram nada efetivas e até mesmo o surgimento de crenças religiosas. Uma das medidas bizarras tomada pelos médicos era tentar técnicas de sangramentos nos pacientes na tentativa de eliminar a contaminação que eles acreditavam que era um tipo de veneno. Também era recomendado ao paciente banhos com cebola e remédio à base de vinagre e mel. Havia uma crença que dizia que aquela situação era um castigo divino pelos pecados de blasfêmia, heresia e a luxúria, cometido pelos infectados. Acredita-se que era o fim dos tempos, que aquilo seria o apocalipse. Existiam até grupos que praticavam autoflagelação, andando pelas ruas da Europa pedindo perdão pelos pecados. Acreditava-se também que os judeus haviam trazido a doença da Europa, fazendo com que alguns deles fossem até queimados vivos. Pois é, nos dias de hoje, por mais que as coisas estejam difíceis, temos tecnologia, estudos e pesquisas avançadas para uma possível vacina. Na Idade Média, a única coisa que podiam fazer era rezar e se proteger. A ideia de vacina nem passava pela cabeça deles porque não sabiam nem o que causava a doença. Hoje, se você colocar peste negra em qualquer ferramenta de busca, vai encontrar muitas imagens de um traje de couro com umas máscaras bizarras com um bico em formato de animal, de corvo. Mas para que serviam esses trajes? Bom, quando muitas pessoas começaram a morrer, os números começaram a ficar maiores do que o número de pessoas que poderiam enterrar os corpos. Além de que descobriram que em contato com os mortos, muitas pessoas contraíram a doença. Sendo assim, ninguém mais teria contato direto com os corpos das pessoas. Então os corpos eram acumulados e queimados, causando odor e poluição no ar. Então a máscara era revestida com couro e a parte do bico era enchida com ervas e flores que tinham um cheiro bom, pois devido à falta de conhecimento, acreditava-se que dessa forma inusitada conseguiriam inibir e prevenir infecções pelo ar e aliviar também o mau odor.
O traje também contava com um chapéu preto, luvas e uma vestimenta de couro que cobria o restante do corpo, para que nenhuma parte do corpo dos médicos ficassem expostos. Parece até coisa de filme de terror. Para evitar o contágio e a contaminação, as pessoas mais ricas fugiam para propriedades longe da cidade grande e muitos que não tinham condições de sair da cidade acabavam contraindo a doença. Nesse caso, hoje ainda é assim, né? Enfim, depois de um bom tempo, os doentes eram isolados e só poderiam ter contato aqueles que estavam realizando tratamentos médicos. Como muitos adoeciam, já estavam com a certeza da morte, os padres também começaram a ter acesso aos doentes. Isso porque eles realizavam ritos religiosos para que os enfermos pudessem pedir perdão a Deus pelos pecados e também para realizar funerais. Embora, no auge da epidemia, a igreja tenha temporariamente parado de sacramentar os funerais. Mas, se na época não existiam vacinas, ciências biológicas ou qualquer conhecimento sobre a doença, como é que ela foi controlada? Bom, sabe aquela cervejinha que tomamos depois do trabalho ou no fim de semana? Pois é, ajudou muito. Na época, os fabricantes de cerveja, sobretudo os religiosos, que eram os principais fabricantes, recomendavam que a população substituísse a água pela cerveja, pois eles acreditavam que a bebida tinha sido purificada por uma força divina. Aquelas crenças que eu falei, né? Bem, na verdade funcionou perfeitamente, devido ao processo de fervura e fermentação da bebida que faz com que os micro-organismos não se desenvolvam. Foi meio que uma sorte, vamos dizer assim. Além disso, medidas de saneamento e limpeza da cidade foram tomadas para que não ocorressem mais infecções. Então, em 1351, os casos de contaminados eram cada vez menores. Ainda há dúvida se, com o passar do tempo, o sistema imunológico foi ficando mais resistente e capaz de eliminar as bactérias, ou se as bactérias ficaram menos reprodutivas. Fato é que essa doença matou muita gente em seu auge, e estima-se que em apenas 4 anos ela tenha matado 25 milhões de pessoas. Claro que esse número pode passar, porque muita gente também foi executada, né, devido à doença. Bom, esse número é equivalente a 1/3 da população europeia dessa época. Até hoje existem casos isolados da doença, porém é algo altamente controlável e muito raro. E caso aconteça, hoje em dia a gente tem antibióticos para isso e pesquisas bem mais avançadas do que no século XIV. Então é isso, pessoal, esse foi o primeiro vídeo do canal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do conteúdo ou tiverem alguma sugestão de conteúdo, peço que vocês deixem nos comentários. Caso queiram comentar alguma coisa sobre o que eu falei aqui nesse vídeo, por favor, também fique à vontade. Então deixem um like aí para fortalecer, compartilhe o vídeo se vocês puderem para fortalecer o canal e se inscreva se você ainda não é inscrito, beleza? Vou ficando por aqui, muito obrigado, abraço e até o próximo vídeo.